O vídeo de hoje é sobre materialidade para arquitetura e interiores. Meu nome é Clara Narras, eu sou arquiteta e nesse canal a gente fala tanto do início do processo de projeto, lá no primeiro traço do papel, até a entrega de uma obra. E vocês bem devem imaginar que esse processo tem partes mais teóricas, que são mais no papel, no computador, pensando no projeto, e partes mais práticas lá na obra, fazendo tudo acontecer. Quando eu estiver nesse cenário aqui que vocês estão vendo, a gente vai falar da parte mais teórica, a parte mais projetual, que eu acho essencial para fazer uma boa obra acontecer. Então, antes da gente chegar lá na obra, a gente tem sim que botar a caneta no papel, botar o mouse ali na mão e entender como esse projeto vai acontecer. Eu adoro falar sobre materiais para arquitetura e interiores. Se você me segue no Instagram e no TikTok, você já sabe disso, porque eu levo bastante desses conteúdos para lá. E eu acho que chegou a hora da gente falar com um pouquinho mais de tempo sobre escolhas pouco convencionais para arquitetura e interiores. Eu tenho uma linguagem mais criativa de projeto, então esse momento da minúcia de escolher qual vai ser o material que eu vou colocar nos meus projetos é uma etapa muito importante da minha prática projetual. Eu vou mostrar isso para vocês no apartamento Arapanés, que a gente já está falando sobre ele no vídeo anterior. Inclusive, eu mostrei o raciocínio por trás das opções de planta baixa desse apartamento, que tem 52 metros quadrados. E hoje eu vou mostrar para vocês qual foi o layout escolhido por essa cliente e as visuais, os 3Ds desse apartamento, junto com as amostras físicas dele. Porque, gente, sim, é muito legal fazer 3D, é super legal mostrar um 3D muito realista. Esse 3D que eu vou mostrar pra vocês, inclusive, abre um parênteses, nem é realista, porque eu não sou exatamente a pessoa que tem essa fissura pelo 3D que parece uma fotografia. Eu acho que existem jeitos e jeitos, existem clientes e clientes. Tem cliente que tem uma leitura, uma capacidade de leitura imagética muito mais fácil, tem outros que não. Então, essa era uma cliente que tinha uma facilidade de leitura de imagem muito boa e junto com as amostras físicas ela conseguiu entender exatamente o que eu estava propondo. Esse é um apartamento, como eu já disse para vocês, que tá com a obra super avançada. No próximo sábado, no próximo vídeo do canal, eu vou mostrar o andamento da obra para vocês, mas eu acho que é muito importante eu conseguir detalhar as escolhas desse projeto aqui na teoria, no escritório. Bom, então vamos lá. Essa aqui é uma apresentação de estudo preliminar que eu faço para os meus clientes. Estudo preliminar nada mais é do que a nossa proposta criativa completa que a gente está fazendo para um imóvel, para um apartamento, para uma casa, etc. Nesse caso aqui, a gente está falando de um projeto de interiores de um apartamento de 52 metros quadrados. E se vocês viram o vídeo da semana passada, vocês puderam observar que eu apresentei duas versões de planta para cliente. Bom, ela optou por um mix das duas plantas e a gente fez uma terceira planta que basicamente era um filho entre as duas primeiras e essa planta virou esse desenho aqui. Basicamente o que essa cliente escolheu foi a área social de uma planta com o quarto de outra planta. Então se vocês observarem aqui, eu já expliquei essa planta para vocês no vídeo anterior, mas só passando rapidamente, a gente tem a entrada do apartamento se dando por aqui, a cozinha bem blocada numa marcenaria meio caixa, o nosso acesso, né, à sala se dando por aqui. Aqui a gente tem uma ilha tanto com banquetas quanto com armazenamento virado para a cozinha. A gente também tem um móvel pensado sob medida para que ele tivesse tanto a função de floreira, quanto TV, rack da TV, quanto mesa de jantar. À frente da TV a gente tem o sofá, atrás do sofá a mesa de escritório, porque essa cliente, como eu disse para vocês no vídeo anterior, é uma cliente que trabalha híbrido, então ela queria ter uma mesa de escritório na casa dela, ela não queria necessariamente trabalhar num cantinho meio improvisado, então ela optou por essa planta que prioriza o espaço de escritório para ela. Inclusive atrás, ó, coube uma estante que a ideia é que fosse uma estante de livros, uma estante de produção, para que ela pudesse ter um fundo bonitão para os calls dela. Então eu entendo que essa é uma prioridade do uso do espaço para essa cliente que a gente precisava priorizar. E aí, gente, escolhas são individuais em arquitetura. Uma coisa que pode funcionar, por exemplo, para ela, pode não necessariamente funcionar muito bem para você. E essa é a beleza desse tipo de trabalho, né? Um trabalho super personalizado para cada tipo de pessoa que está morando ali dentro. Bom, no quarto, a gente optou por fazer um layout bem diferente,
pensando em armários, aproveitando o máximo de espaço que o quarto é capaz de nos dar. Então a gente tem um armário acontecendo aqui, a gente tem um nicho aberto de frente para a entrada. Eu tenho um pouco de agonia daqueles armariões que dão bem de frente para a porta, meio fechados, então pensei que talvez pudesse ser um lugar legal da gente ter tipo uma espécie de aparador apoiado no armário, enfim. E aí aqui ela queria uma TV no quarto e a gente optou por fazer 2 torres de armários e o lugar onde a TV tá é um lugar com uma marcenaria um pouquinho mais recuada. E a cama centralizada no quarto. Bom, depois de ter essa planta aprovada, a gente então começou a modelar o apartamento. Eu vou mostrar para vocês as vistas, as imagens 3D desse apartamento. Eu sei que vocês arquitetos já vão ficar curiosos. Meu Deus, que software é esse? Se vocês observarem essas imagens, elas não foram renderizadas. Como eu disse, eu não tenho essa pira, gente. Eu acho que dá para apresentar projeto de diversas maneiras diferentes. Sim, para alguns clientes eu faço renderização, mas para essa cliente que tinha uma vontade de que o apartamento saísse um pouco mais rápido e tudo mais, a gente fez essa visualização que é meio ilustrativa. Ela vem direto, foi uma exportação do SketchUp, tá? Aqui no estúdio, vocês sempre me perguntam esse tipo de dúvida, então já vou tirar. A gente usa o Revit para levantar a casca do apartamento e as marcenarias principais. Depois, para apresentação de estudo preliminar, eu ainda acho o SketchUp imbatível. A gente exporta o modelo do Revit para o SketchUp, justamente para a gente conseguir colocar bloco, produção, uma modelagem aqui e outra ali que fosse mais especial. E aí, depois que esse projeto é aprovado, o executivo é feito no Revit de novo. Então, aqui no estúdio, não usamos AutoCAD, tá? Acho que isso é uma vitória, o estúdio já ter começado em BIM. Esse tema é um tema muito abrangente de software. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso num outro vídeo, tá? Mas eu sei que vocês vão perguntar isso, o arquiteto gosta de saber esse tipo de coisa, então essas imagens todas foram feitas diretamente no SketchUp. Eu tenho uma configuraçãozinha bonitinha que eu acho que funciona super bem. Bom, essa aqui é a visual de entrada do apartamento. Uma coisa que eu queria muito, dado que esse apartamento é compacto, é que ele tivesse amplitude. Então, como a gente tem essa ilha que vai servir de espaço para pequenas refeições, refeições mais rápidas, eu acho que ela tinha que ser um elemento leve, fluido e que não necessariamente tivesse um elemento aéreo obstruindo a visão para a sala e para a varanda. Porque eu realmente queria que esse apartamento fosse leve. Essa cliente tinha referências bem limpas, bem claras. Então eu acho que era uma coisa que eu queria muito trazer essa personalidade mais leve que ela tem para esse apartamento. Então a gente optou por deixar a ilha como um volume, o tampo é de quartzo branco. E as marcenarias todas, a gente usou esse padrão aqui, que é um padrão que eu adoro, que se chama Tauari da Guararapes. Se vocês observarem, a minha amostra tá até toda desgastada, porque realmente uso muito esse padrão de MDF. MDF, gente, eu sou muito chata com muitas coisas, e escolher MDF é uma das coisas que eu sou chata, que é o seguinte: os melhores tipos de MDF são MDFs que têm uma certa textura. Então, eles têm uma impressão de madeira, mas eles também têm uma certa textura. Eu acho que, talvez vocês escutem, ó. Tá ouvindo que a minha unha pega, ela tem uma certa ranhura no desenho do MDF? É como se ele tivesse sulcos. E isso faz com que a impressão de madeira, vocês vão ver lá na obra, gente, não dá pra dizer que é MDF. Eu recebi várias perguntas no Instagram. Meu Deus, que lâmina você usou? Não é lâmina, é MDF. Assim, eu já trabalho com isso há 10 anos, então eu já usei MDFs que deram certo, já usei MDFs que deram errado, e essas são coisas que a experiência te traz, né? Você conseguir ver numa amostrinha um MDF que vai dar certo. Então, esse é um padrão que eu adoro usar e a gente usou em todos os elementos amadeirados desse apartamento. Tudo que é verde é uma fórmica. Eu tô sem uma amostra do verde pastel grande, mas eu vou mostrar pra vocês que fórmica nada mais é que esse laminado, né, que a gente cola no MDF. Ah, gente, o marceneiro, no caso. Cola no MDF cru. E ele é super resistente, ele tem uma alta resistência a risco, é um material que inclusive pode ser especificado na especificação correta, né, para bancadas de cozinha, assim, a Formica é um excelente material e a gente está usando nesse projeto esse padrão aqui que se chama verde pastel. A gente usou no TM, que é o Top Matte, que basicamente é uma textura um pouquinho mais leve, não tem, é uma textura bem fosca, bem aveludada, não tem necessariamente ranhuras, né? A gente especificou essa cor que é maravilhosa, ó, para esse projeto. Então, tudo que vocês virem nessa cozinha que é esverdeado, a gente está usando esse padrão da Formica. E aí, a visual de entrada do apartamento é essa visual aqui. Vocês lembram que no vídeo sobre a planta, eu falei pra vocês que eu queria fazer com que essa cozinha parecesse muito organizada, parecesse uma caixa de marcenaria?
Bom, essa sensação é feita através desses ritmos dos montantes de MDF amadeirado. Então, se vocês observarem, tem um montante enquadrando a porta, depois a geladeira, depois o final da cozinha. Toda essa parte superior é na fórmica verde pastel e a parte inferior é bancada também. O frontão dessa cozinha, eu queria já trazer uma materialidade mais delicada. Então, a gente especificou essa pastilha, uma pastilha 5 por 2,5 da marca Atlas, essa aqui, se chama Ártico. E eu acho que vai dar uma visual um pouquinho mais leve também. De novo, porque essa cliente tinha vontade de ter um apartamento bem minimalista, mas um minimalista com borogodó. Afinal de contas, a gente não quer aquela casa apática, não é mesmo? Bom, se vocês observarem aqui, o fechamento entre a cozinha e a lavanderia vai ser numa porta de serralheria com vidro aramado. Essa é uma solução que todo mundo gosta, né? Eu também adoro essa solução, porque traz a luminosidade da lavanderia, deixa aquele vulto, né? Você não vê exatamente do outro lado. Essa porta também está sendo executada lindamente, vocês vão amar ver ela na obra. E essa foi mais ou menos a ideia por trás dessa cozinha. Bom, se vocês observarem a sala, ela já traz tons um pouco mais quentes, né? O sofá é um volume terracota, a gente traz alguns outros itens em tonalidades de mostarda, mais amarelados, justamente para a gente poder equilibrar o fato de que a casa é toda clara, toda branca, com os elementos verdes que existem na cozinha. Então, de novo aqui nessa imagem, dá para observar o fato de que a gente não colocou propositalmente um elemento aéreo, justamente para nada estar obstruindo a visão aqui na altura dos olhos. Isso foi um partido arquitetônico que eu realmente queria trazer para que esse apartamento não tivesse tanta informação. O piso desse apartamento, acabei não comentando com vocês no início do projeto, mas é um piso que eu amei trabalhar. Gente, se você está especificando um porcelanato que seja mais ou menos um porcelanato cimentício, mas você não queira aquela cara clássica de cimento queimado, isso aqui foi uma grata surpresa. É o porcelanato Maracangalha da Portinari. Ele tem, eu não sei se vocês vão conseguir observar, mas ele tem uma leve textura que nada atrapalha na manutenção do dia a dia. E ele também tem umas certas pintinhas, ora alaranjadas, ora terracota. Esse piso é muito lindo. E assentado, gente, ele é a coisa mais linda do mundo. O rejunte fica muito discreto, ele passa muito fácil por um piso muito maior, com peças muito maior do que ele tem. E eu gostei bastante de trabalhar com esse piso aqui. Então, esse é o piso que a gente vai trabalhar por todo o apartamento. A sala, vocês devem lembrar que eu já falei pra vocês no vídeo anterior, inclusive batemos bastante nessa tecla. Quando a gente tem integração de varanda nessa tipologia de apartamento, como esse aqui, que a varanda é bem piquerrucha, a gente tem um alongamento da sala, a sala meio que fica mais retangular. E aí a gente basicamente tomou bastante partido disso e fez esse banco alongado que começa na nossa floreira, ao lado da TV, depois vira esse banco embaixo da TV, que poderia também ter um uso de rack da TV, e depois ele se alonga e faz uma curva lá na varanda. Basicamente, esse desenho personalizado fez com que a gente tivesse uma sensação de que a sala é muito maior, né? Então a gente tem o espaço de jantar acontecendo lá na varanda, inclusive a gente vai fazer uma mesa desenhada por nós mesmo, de granilite rosa. Essa vai ser a textura, ele tem uma massa de granilite rosado e os pedriscos são ora brancos, ora marrons. E aí também falando sobre a área de jantar, a gente vai colocar um pendente que é de uma marca que eu adoro, chamada Geocerâmica, que tem muitos modelos de luminárias de cerâmica. Essa aqui é uma amostra deles, a cor que a gente vai usar é a Cappuccino. E é muito legal porque eles têm muitos modelos lindos e eu acho que traz uma cara tão rústica, tão gostosa o fato das peças serem de cerâmica, sabe? Então a gente vai usar essa peça aqui para fazer esse detalhe da iluminação da mesa de jantar. E aí, se vocês observarem, dos dois lados da sala, tanto na parte da TV quanto na parte do escritório, aqui em cima, na parte superior, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu não queria uma visual muito pesada na linha dos olhos? Pois bem, a gente vai fazer uma estante de serralheria, ou seja, metálica, porque o metal, ele nos permite fazer prateleiras muito mais fininhas. O metal, normalmente, eu especifico
prateleiras de meio centímetro. A chapa metálica, ela tem várias espessuras, mas é muito importante que ela tenha uma espessura um pouquinho maior, porque tem espessuras menores de chapa metálica do que meio centímetro, porque senão ela flamba, ela não aguenta o peso dependendo do que o cliente for colocar em cima da prateleira. Eu já errei isso no passado. Então, em todos os meus projetos que eu faço, prateleiras de serralheria, eu deixo muito claro que a gente quer a chapa de meio centímetro. Esse é o terceiro projeto que eu faço esse tipo de estante de serralheria aqui já com meio centímetro, e aí já deu super certo. Então eu não erro mais isso, tô te dando essa dica pra você também não errar. A gente vai fazer essas prateleiras superiores acima da TV e atrás do escritório, justamente para ela ter um cantinho bonito de calls e armazenamento de livros. Isso vai ser de serralheria. E abaixo a gente vai ter marcenarias seguindo esse MDF, que também já tá surrado, porque eu uso muito esse padrão, que é o Areia, também da Guararapes. Então, ele é um tonzinho de off-white, eu adoro esse MDF, eu acho que ele dá uma leitura de laca, fica muito bom mesmo o acabamento, e eu já usei em vários projetos e adoro ele, então fica aí a dica, se você estiver desenhando um mobiliário off-white, essa é uma ótima escolha. O sofá, como eu estava dizendo, talvez seja o principal ponto de cor dessa sala. Ele vai ser revestido nessa lona terracota, que é uma tonalidade maravilhosa, meio que um vermelho, meio telha, meio queimado. E aí, atrás dele, a gente vai ter um desenho sob medida, uma marcenaria feita por nós, também no padrão amadeirado que a gente está usando no apartamento. Então, vai dar um contraste bem quentinho ali no centro do apartamento, que eu acho que vai ficar muito bom. Para a parte mais de produção, né, o tapete, por exemplo, a minha primeira intenção é que ele fosse um tapete um pouco mais rústico, tipo um sisal, assim. Então, essa é uma amostra que eu trouxe para cliente. Eu acho que é legal a gente dar a essa base minimalista do apartamento um aconchego, para que o apartamento não fique frio. Então, esse tipo de textura, essa trama mais aberta, é um artifício que eu gosto bastante de usar nos meus projetos. E aí, o tecido da cadeira de jantar, eu também queria que fosse um pouco mais tramado. Então, eu trouxe essa referência de tecido um pouco mais aberta, de novo, para a gente ter essa parte mais chamativa, assim, do texto do projeto. Agora, nessas banquetas, eu já iria com um tecido mostarda, até meio brilhante, assim, eu acho lindo esse tecido. É um veludo reciclado. Muito maravilhoso. Aqui uma visual, né, da pessoa que está lá sentada no banco, olhando para a sala como um todo. A ideia de criar esse banco embaixo da TV é que a gente pudesse criar espaços em que as pessoas, no momento em que ela estivesse recebendo amigos, pudessem se olhar, porque eu acho muito estranho uma sala que só olha para a TV. Sim, é importante ter um sofá gostoso para assistir TV, confortável, mas eu acho que é legal a gente criar esses vários momentos em que as pessoas conseguem interagir. Então a ideia desse banco foi justamente essa. E aí vocês vão me perguntar, Clara, mas a pessoa que senta nesse banco não bate na televisão? Então, nas extremidades não, mas quem sentar exatamente no meio da TV tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas esse banco, gente, é um banco com uma espuma bem sequinha, um encosto bem magrinho, é aquele tipo de assento que não tá ali para você se jogar, é um assento mais de apoio. Então, tem que ter parcimônia na hora de sentar, sim, tá? Bom, seguindo aqui, a gente tem a visual de como é essa sensação de sentar de frente para a TV, né? Então é legal porque durante o momento de trabalho dela, ela vai ter uma visual completa do apartamento como um todo e não necessariamente ficar de frente para a parede, por exemplo, que é uma coisa que eu não gosto muito de trabalhar dessa maneira. E aí a gente desenhou nessa mesa personalizada uma bandeja para colocar um cafezinho, para deixar uma água, e ela é um detalhe rosado no MDF Pinole da Duratex, que é uma cor maravilhosa, meio um rosa queimado, que eu adoro usar nos meus projetos. Aqui uma visual olhando de frente para a TV, né? E aí chegamos no quarto dela. A ideia desse quarto é que ele fosse bem minimalista, confortável, com aquela cama baixinha, com aquela iluminação baixa, cabeceira baixa. Realmente um quarto pensado para descansar. Então, para não ficar um monte de armário igual, eu gosto muito desse artifício de mudar um pouco a materialidade dos guarda-roupas. Então, parte deles está no Areia e parte deles está no Pinole da Duratex. Assim a gente consegue ter bastante armazenamento, mas sem aquela sensação muito massiva de muita marcenaria. Nesse apartamento eu não vou apresentar para vocês os banheiros porque a gente não mexeu neles, não estava dentro do nosso escopo de trabalho. A cliente, quando chegou até nós, disse que não queria mexer nos acabamentos existentes que a construtora ia entregar. Então a gente assim fez e não mexeu. Esse é exatamente o tipo de apresentação que eu faço para os meus clientes quando a gente vai apresentar os 3Ds para eles. Eu sempre monto essa mesa de amostras
porque eu acho muito importante que o cliente consiga pegar o material, tocar, entender a textura, o brilho. Eu acho que essa é uma parte em que tanto a gente, enquanto arquitetos que estamos sugerindo um material, ficamos mais resguardados para que a gente possa deixar claro cada natureza de cada material e como cada material vai se comportar, e o cliente também esteja mais seguro do que a gente está propondo. Essa pesquisa de materiais, eu já falei e vou repetir, é uma etapa que eu acho muito rica do processo de projeto. Inclusive, esse é um tema que eu estudo muito e que eu tô trazendo em breve lá para a comunidade do estúdio, um curso só sobre materialidades para interiores. Então a gente vai falar sobre os acabamentos, sobre as naturezas dos materiais, quais são as preocupações que você tem que ter quando você for especificar um material. Vou dar um exemplo. O granilite é um material com base cimentícia, ou seja, dentro da composição desse acabamento aqui, tem cimento na composição. Tudo que tem base cimentícia tende a absorver umidade, gordura e a trincar. Então, os amados ladrilhos hidráulicos que a gente adora colocar nos nossos projetos, quando a gente for sugerir esse tipo de material para o cliente, a gente tem que deixar ele muito a par do que está envolvido nessa decisão. Então, cliente, eu sei que o sonho da sua vida é ter um piso de ladrilho hidráulico, mas para isso você vai precisar despender uma certa energia para fazer manutenção nesse piso. Esse cliente está disposto a, por exemplo, impermeabilizar esse piso uma vez ao ano, tomar cuidado toda vez que pinga alguma coisa, limpar rapidinho? Eu acho que essas são perguntas que a gente toda vez tem que fazer para os nossos clientes para entender se estamos fazendo a proposta de materialidade mais conveniente para cada tipo de vida. Então esse é um tema que muito em breve vai ser lançado na comunidade do estúdio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever na lista de espera e depois a gente entrar em contato com você quando esse curso estiver pronto, que vai ser muito em breve. E aí, me conta, quais desses materiais você gostou mais de conhecer e como você faz a sua apresentação de estudo preliminar para o seu cliente? É assim? Não é assim? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar ter essa troca com vocês. Eu te vejo no sábado que vem.